Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de GM por um Dia. E dessa vez no episódio 2 trataremos aí do San Francisco 49ers. Lembrando que a gente está começando de trás para frente da ordem do draft. Então fizemos no vídeo passado do Kansas City Chiefs e agora vamos começar aí pelo San Francisco 49ers. A questão da free agency vai ser um pouquinho mais engessado, né? Afinal, o time ainda está com muito cap space preso, né? Tem 5 jogadores aí com mais de 20 milhões de cap hit para este ano, um deles inclusive chegando aí na marca dos 31 milhões aí, sendo esse o Trent Williams. O time ainda precisa fazer algumas manobras, acabou de cortar o Eric Armstead, que se negou a fazer um reajuste aí e receber menos nessa temporada, e provavelmente terá que fazer mais alguns outros para poder fazer algumas movimentações aí de necessidade na free agency e poder atacar o draft com o restante. Então bora lá, vamos mudar para a tela agora, ver como é que vai ficar. Essa aqui, só para a gente repassar então o elenco, né? Lembrando que em laranja são os free agents e restritos. Temos aqui, principalmente aqui na linha defensiva, temos um pouco de perda de profundidade aqui com os reservas da linha defensiva, tanto nas pontas quanto no miolo. Já não temos mais o Armstead aqui, Kinlaw vira free agent, não sei se retorna, Chase Young também. E também um pouco na posição de linebacker, quem lembra do Warren Burks aí deixando o time na mão durante o Super Bowl deste ano, né? Então temos aí também a perda do Tashaun Gibson, que é um titular, e daremos mais alguma analisada aqui também na linha ofensiva, que apesar de não estar perdendo ninguém para free agent, foi um grande problema para esse time no ano passado. Então vamos lá, já deixei aqui pronto aqui as movimentações que a gente acabou fazendo para esta equipe. Foram poucas, eu diria, foram mais a questão de necessidade da gente poder realocar um pouco de cap space. Ainda temos aqui 3,8 milhões positivos neste momento atual. Eric Armstead já cortado, né? Vamos trazer um pouco de realismo para isso. Aaron Banks cortado, era o left guard titular deste ano, foi uma performance um pouco bem abaixo, assim, né? Foi um dos grandes contribuintes aí do desastre da linha ofensiva. Reestruturamos o contrato do center para salvar um pouquinho mais aí um pouquinho menos de 2 milhões. Cortamos o Eric Harris, que é um safety de 34 anos, devia estar inclusive ou no Special Teams ou no Practice Squad. Reestruturamos o contrato do Trent Williams, esse aqui foi um dos mais importantes porque o cap hit dele estava acima de 30 milhões esse ano e com isso a gente consegue aí salvar um pouco do dinheiro desse time, né? Eu acredito que ele esteja aí no clima de querer ganhar um anel, ele já está aí na casa dos 36 anos de idade, e empurrar esse dinheiro um pouco para frente não vai fazer tanta diferença assim, afinal pode ser que ele ainda continue jogando, apesar de ter tido rumores de aposentadoria. Reestruturamos o contrato do Fred Warner também, porque ele é um jogador que vai ficar com o time no meio termo. Precisamos empurrar um pouco desse cap space porque o contrato dele foi front-loaded. O que significa isso? Significa que boa parte do dinheiro veio na frente e o restante do dinheiro ficou para trás. Uma quantia menor do dinheiro ficou para os anos finais do contrato. Porém, ele ainda continua jogando em alto nível. É um jogador que provavelmente não tem plano de ser cortado nem trocado, então a gente empurra esse dinheiro para frente. E aqui as únicas 2 adições que eu fiz foi dar para o Chase Young um contrato de 1 ano, para ele se provar aí um pouco mais nesse time. Afinal, é uma necessidade, né, a gente colocar aí um outro jogador na ponta da linha defensiva, contrapondo o Nick Bosa. E também o Jordan Poyer, assinado aí como free agent. Acredito que é um bom nome aí para trazer o reforço, não só aí para suprir o Tashaun Gibson, mas a gente também teve uma lesão do Talanoa Hufanga recentemente, né? Então, aqui podendo ser um contrato tanto de 1 quanto 2 anos, acredito que é um valor legal. O Jordan Poyer deve estar querendo ganhar um título também, chegou perto aí várias vezes no elenco dos Bills, porém não conseguiu concluir. E agora a gente vai para o draft, então testando aqui configurações diferentes. Os picks compensatórios do San Francisco 49ers já estão ao vivo, então temos 5 escolhas a mais aqui, dá para fazer bastante coisa aqui com esse time. Então, essa daqui são as configurações, né? Estamos testando algo um pouco mais diferente do que fizemos aí no episódio passado, e vamos lá. E por enquanto, 0 trocas aqui para a gente fazer, eu não vejo nada de tão excepcional que o San Francisco poderia estar fazendo aqui. O elenco é bom, o time está querendo vencer agora, mas precisa repor algumas peças para o futuro. Então, começando o draft aqui.
temos algumas opções interessantes. Já temos o Tyler Guyton aqui, que acabou caindo. Queria muito estudar a possibilidade de repente ter trocado pelo Amari Smith, mas estava um pouco difícil de prever onde que ele poderia estar caindo, né? Então, aqui, sem poucas dúvidas, né, a gente vai acabar indo de Tyler Guyton, que também joga aí do lado direito. É uma necessidade gritante aí do time, apesar de eles terem trazido o Colton McKivitz de volta. Eles trouxeram apenas num contrato de 1 ano e porque não tinha uma reposição de imediato para o jogador. Então a gente vai aqui draftar o Tyler Guyton na posição número 1, já suprindo a posição de right tackle. E lembrando que a gente precisa dos guards também neste elenco. Mas olha só, temos o rookie Orhorhoro. Olha esse nome exótico, né? Então, caindo aqui na posição 63 do draft aqui para o San Francisco 49ers, né? Lembrando, posição de linha defensiva, a gente perdeu não só profundidade, mas a gente perdeu 2 titulares que estão jogando ao lado do Javon Hargrave. Rookie Orhorhoro é um bom nome para a gente estar adicionando. Running backs a gente não precisa, wide receiver a gente não precisa por enquanto, né? Afinal, esse time ainda é um time que corre bastante com a bola, tem sua filosofia principal o jogo terrestre. E essa defesa vai precisar repor algumas peças, né, principalmente aí na posição da linha defensiva. Então a gente aproveita esse valor posicional e drafta um jogador de linha defensiva com muita experiência no college, jogando em várias posições, né, principalmente aqui no Big Gap. O Big Gap é a posição que fica entre o guard e o tackle. Draftamos ele. Vamos seguindo aí, posição agora 94 a escolha, né? E aqui a gente pode pensar, de repente, em estar trazendo um linebacker. Por quê? Né? Seria mais a questão de profundidade? Talvez. Jeremiah Trotter é um jogador bem atlético, não é um jogador tão refinado tecnicamente, mas tem um atleticismo impressionante. Porém, a gente tem outros nomes interessantes aqui, principalmente da linha defensiva, que é uma necessidade. Sionivak pode ser um jogador também que pode se evoluir no futuro. Fez um bom combine, um nome muito interessante aqui. Max Melton também, é um jogador que de repente pode ser movido por slot, mas ele jogou bastante do lado de fora aí no college. Pode ser que na necessidade de um cornerback, Charvarius Ward já está chegando nos 29 anos, cornerbacks quando chegam perto da idade dos 30, começam a perder um pouco de rendimento por conta da falta de atleticismo, né, por causa da idade batendo. Mas, lembrando, esse time quer vencer agora, cara. Então vamos focar um pouco no agora, essa linha ofensiva precisa de ajuda. Cedric Van Pran é um cara experiente, pode ser que ele seja movido para guard, apesar de ter jogado a carreira toda como center, talvez, mas eu consigo ver ele sendo também um dos titulares do futuro. Eu gosto bastante do Cooper Beebe também, acho que ele fez um bom combine, um jogador bastante atlético. Bo Limer de Arkansas também teve experiência como right guard nos 2 primeiros anos do college, jogou como center na última temporada, conseguiu bastante aí versatilidade, pode ser que ele seja uma opção interessante, mas eu ficaria aqui com o Cedric Van Pran e faria o teste de colocar ele entre o Trent Williams e o center. Então vamos para a próxima escolha, agora número 123, escolha que ganhamos de Dallas, inclusive. Então provavelmente essa foi a escolha envolvendo o Trey Lance. Temos algumas opções aqui para estudar, o Cooper Beebe ainda está aqui. Lembrando, a gente conseguiu repor aqui a nossa posição de right tackle, draftando na primeira rodada. Já conseguimos de repente draftar um center que pode vir a virar um guard também, mas ainda temos aí resolvendo 2 coisas. Eu não trouxe o John Feliciano de volta no Free Agency e a gente draftou aí um possível substituto do Aaron Banks. Então o que a gente pode estar fazendo aqui, né? A gente tem o Cooper Beebe ainda disponível, o Tyke Smith pode ser um safety aí que venha a ser draftado? Pode, mas eu não acho que seja a prioridade pro draft desse ano o time conseguir reforçar a secundária. Afinal eu acho que a secundária fez um papel muito bom no ano passado. Contamos com a volta de alguns jogadores, contamos, né? Então vamos de Cooper Beebe, porque essa linha ofensiva precisa de ajuda. E já temos outra escolha já, né? Na posição 130, ainda na 4ª rodada, o que a gente ainda pode fazer, né? Então, algum jogador, o Tyke Smith saiu logo em cima, seria uma ótima escolha pra gente estar fazendo agora, né? Nelson Caesar saiu, seria um edge rusher bastante interessante.
Podemos estar inclusive dando uma olhada aí na posição de edge rusher, né, para adicionar um pouco mais de profundidade. Temos aqui a dupla de edge rushers de Michigan, Solomon Byrd e USC é um nome interessante, eu gosto bastante do Brandon Jackson, porém aqui na quarta rodada talvez não seja o momento. Aqui a gente vai de Theo Johnson de Penn State. Então draftamos ele aqui, eu acredito que ele vai casar bem aqui com esse elenco. E pode ser que isso favoreça também o time usando pacotes ofensivos com 2 tight ends para o jogo aéreo também. Chegamos aqui na escolha 132, né? Outra escolha compensatória. Temos aqui, né, na quarta rodada. O que podemos fazer com essa escolha aqui? De repente adicionar um pouco mais de profundidade na posição de edge rusher. E aqui eu vou juntar o Horror com o seu colega Xavier Thomas de Clemson, um jogador que jogou bastante fora dos tackles, tem um pouco de versatilidade de um pouco além? Tem, ele é um jogador, tem aí uma combinação legal de frame, né, de físico, de tamanho, peso e largura dos braços, e pode ser aí um cara que pode evoluir bem aí nesse sistema, né? Afinal a gente precisa pensar um pouco agora em adicionar um pouco mais de profundidade para essa linha defensiva, né? Então, Xavier Thomas entra para o time. Próxima escolha é só a 175. E aqui a gente pode dar uma olhada agora no que sobrou na posição de safety e cornerback, né? Tyler Owens, cara, ele é aquele jogador que falou que não acredita no espaço e nem nas estrelas, mano. Eu não quero um jogador desse no meu time. Podemos pensar nessa posição, podemos pensar no Ryan Watts também. Acredito que o Ryan Watts seja até uma pessoa um pouco mais interessante para a gente estar analisando. Tem um frame muito legal, tem um físico muito legal, pode ser que seja uma alternativa mais interessante. Cornerbacks aqui são, em quarta, quinta rodada, são apostas assim que tendem a ser desenvolvidas, alguns viram muito bem, inclusive, né? Quem não vai lembrar aí do mais recente, a gente tem o Tariq Woolen do Seattle, e também a gente tem, é claro, um exemplo mais icônico, o Richard Sherman, também foi uma escolha de quinta rodada, né? E aqui chegamos agora na sexta, outra escolha compensatória aí, né? E aqui eu não preciso nem pensar, Steele Chambers é um jogador bem rápido, é um jogador que, primariamente, ele é um jogador que vai defender passes, né? Eu não acredito que em situações óbvias de passe ele possa estar entrando, não precisa ser aquele cara que a gente vai pensar que ele vai estar jogando todas as 3 descidas na defesa. E a gente precisa pensar em alguém aqui, de repente, para substituir o Oren Burks, que foi um desfalque bem grande. Ele é jogador de Special Teams, cara, só para vocês terem uma ideia. E acabou tendo que cobrir a saída do Greenlaw. Então, isso prejudicou bastante o time no Super Bowl. Sem pensar aqui, Steele Chambers. E a próxima escolha compensatória, podemos continuar adicionando profundidade, mas vamos dar uma olhada nessa linha defensiva aqui, né? Precisamos adicionar mais alguns jogadores. Já foi bastante, inclusive, aqui, não sobrou quase nada. Os times fizeram a rapa até nos jogadores de LSU que eu tava de olho. Vamos dar uma olhada aí na posição de edge rusher para ver o que sobrou. Bom, então aqui na posição 215, a gente vai draftar o Cedric Johnson de Mississippi, né? Um cara que consegue jogar aí na formação do São Francisco, né? O 4-3, consegue jogar bastante, não só na frente do tackle, mas também um pouco mais aberto. Não traz tanta versatilidade, mas é um jogador atlético, um jogador interessante. E vamos adicionar um pouco mais de profundidade aqui nesta posição. Temos mais 2 escolhas ainda aqui para serem feitas. Vamos dar uma olhada na posição de safety também, né? Pode ser que a gente precise adicionar um pouco mais de profundidade também, afinal o Talanoa Hufanga vai estar voltando de lesão. Ano que vem é ano de renovação com ele, né? Não sabemos aí se é uma possibilidade. Estamos vendo esse ano, inclusive, muitos dos times não mantendo aí ou não pagando os safeties, né? Então é uma possibilidade que a gente precisa estar considerando, né? E a nossa escolha aqui vai acabar sendo o Kenny Logan de Kansas. Então, um pouco mais pela versatilidade na posição de safety, consegue jogar tanto recuado como no box também, tem um físico bacana, então acredito que possa ser uma opção interessante para estar desenvolvendo nesta defesa. E a última escolha, em quem será o senhor irrelevante do San Francisco 49ers, né? Não é o oficial da NFL, né? Afinal, dessa vez o senhor irrelevante será do Jets,
Mas temos aí a última escolha de São Francisco, né? E historicamente não tem nem o que dizer, né? Os caras conseguiram encontrar o quarterback do futuro deles na última escolha. Quantos times podem dizer isso, né? Sinceramente aqui, eu acho que tanto faz, tanto fez. Não tem muito o que se debater aqui se tratando da última escolha de São Francisco. Seria mais uma aposta, um palpite. Por que não então a gente ir com um linebacker, né? Que é uma posição aí que eles estão bem curtos aí no elenco. E vamos ver como é que ficou o nosso draft. Vale lembrar também que essas notas aqui que vão sair, elas são muito baseadas nas avaliações do Pro Football Focus. Então, nota geral B. Finalzinho do draft é às vezes um pouco mais complicado, porque a gente está olhando também para o upside, e às vezes não é o jogador que supostamente o site gostaria que a gente tratasse, mas é que conseguimos bons valores aqui logo no início, né? Logo nas primeiras 4 escolhas, né? Consegui preencher tanto a posição aí da linha ofensiva quanto da linha defensiva. Consegui um tight end bem atlético, performando muito bem no combine. Xavier Thomas também. Ryan Watts aí para ser um cornerback a ser desenvolvido. Ver o que a gente consegue tirar dele. Steel Chambers para mim aqui uma das excelentes escolhas aqui no final do dia 3, sexta rodada. Um jogador muito rápido, se eu não me engano foi o linebacker mais rápido do combine. Então em situações óbvias de passe ele vai conseguir cobrir uma quantidade muito grande de campo assim, né? Conseguindo marcar nos seus recuos e também em marcação homem a homem. Então aqui eu acho que é um jogador que pode acabar vingando muito legal. E Curtis Jacobs também, né? Lembrando que vários desses jogadores também podem ter atuação no Special Teams, que foi uma desgraça no Super Bowl aí pro San Francisco 49ers, né? Então, esse foi aí a nossa free agency do São Francisco. Lembrando que vai ficar um pouco mais difícil agora, né, da gente fazer, porque segunda-feira já tá pegando fogo, tá tendo muitas contratações. Acabou de sair o Christian Wilkins indo pro Las Vegas Raiders. Então, de segunda até quarta a gente vai ter muitas movimentações, né? Pode ser que a gente deixe uma parte da free agency de fora, já que os times já estão começando a trabalhar, correto? Então é isso, meus amigos, um grande abraço e tchau!